Olá, estudantes de segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre alguns conceitos de termodinâmica e as transformações gasosas. Vamos lá comigo. Então, antes de mais nada, quando a gente fala de transformação gasosa, estamos falando sobre estudo de gases. E para isso nós temos algumas grandezas, tais como delas calor, que representa fluxo de energia térmica, temperatura, que representa agitação térmica, como está sendo mostrado nesse GIF aqui, onde os átomos de água, por exemplo, estão se movimentando de maneira aleatória. Você tem energia interna do gás, que está associada, a energia associada a essa vibração aqui. Tem uma equaçãozinha bem conhecida, como 3 meios de nRT, número de mol, vezes constante real de gás, vezes a temperatura, sempre em Kelvin. Nós temos a pressão, que representa, está associada ao choque dessas moléculas no recipiente que o contém. O volume, que representa o espaço que essas moléculas estão ocupando. E todas essas três grandezas nós vamos definir a famosa equação de Clapeyron, ok? Bem, quando a gente fala sobre a questão de gases, nós queremos, na verdade, fazer a sua transformação. Ou seja, você quer passar o estado, mudança de estado desse gás. Não é mudança de estado físico, mas é as suas condições de pressão, volume e temperatura. Então, quando eu forneço calor, ou retiro calor, trabalho mecânico, seja o que for, trabalho termodinâmico, eu mudo o gás de um estado P1, V1, T1 para um outro estado chamado 2. E aí, com isso, mantendo o número de mols constante, eu consigo ter uma equaçãozinha bem conhecida, que é o P1 sobre V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. E agora o que eu vou fazer? Nós vamos fazer algumas transformações, que são 3 ao todo, que se representam quando você mantém essas variáveis constantes. Vamos lá. Então, a primeira delas é chamada isobárica, que representa a pressão constante. Isso significa que quando você mantém a pressão constante sem ela mudar, você consegue ter esse tipo de gráfico, certo? Que é um gráfico conhecido como PV, correto? E esse gráfico PV, ele é uma constante, uma reta que corta o eixo do P. E o que a gente faz? Analisando aquela equaçãozinha que a gente falou do número de mols definido anteriormente, eu consigo cortar os P's e olha o que me sobra. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. A outra transformação que a gente tem, que é isovolumétrica, ou conhecida também como isocórica, isométrica, assim por diante, ela representa volume constante. O que você tem? Um gráfico PV em que você tem uma reta que corta o eixo do V, certo? E aí eu faço a mesma jogadinha. Pego aquela definição lá que a gente fez, que o PV sobre T é uma constante, e eu vou lá e corto os V's. E o que me sobra é P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Beleza? E a última, a isotérmica. A isotérmica, a curva dela é como se fosse uma barriga. Coisa linda aqui, ó, barriguinha, certo? Em que você tem o P1, você tem um certo volume, você vai ter um outro estado que é o P2, com V2, e a tendência é que, em forma de uma curva, certo? Como se fosse uma barriga, você vai reduzindo a pressão com o aumento do volume. E eu faço a mesma jogada anterior ali. Eu venho aqui que P1 sobre V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. O que eu faço? Corto os T's, porque a temperatura é constante, certo? E aí eu tenho a equação P1 sobre V1 é igual a P2 sobre V2, certo? Então, finalizando aqui, o que a gente tem? Que, no caso do A, você acaba tendo que P1 é igual a P2, que é igual a uma pressão. Eu acabo tendo essa equação conhecida como isobárica, é uma reta que corta o eixo do P. Nós temos a famosa isovolumétrica, que aí sobra para nós o seguinte, eu acabo cortando o eixo do V, e a equaçãozinha que sobra para mim é P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. E nós temos finalmente a última isotérmica lá. Cara, isotérmica aqui, ó, lembra da barriguinha, o gráfico dele como é que é? Você tem uma curva, certo? Em que a pressão tende a diminuir com o aumento de volume. E nós temos aqui a equação P1 sobre V1 é igual a P2 sobre V2. Nesse vídeo falamos sobre transformação térmica e falamos sobre alguns conceitos de termodinâmica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!